Editorial. Certa vez, ouvi do saudoso Dr. Francisco Giordano Neto, numa de suas visitas à delegacia como advogado criminalista que era, e eu como repórter policial curioso, a seguinte frase: tem muita gente presa que deveria estar solta, mas tem muita gente solta que deveria estar presa. Uma frase impossível de ser esquecida. Foi talvez incompreendida por mim na época, mas com o tempo a gente vai envelhecendo e algumas coisas começam a fazer sentido. Ontem, depois do julgamento na área administrativa da Tenente-Coronel Itamara Romero Nogueira, que assassinou seu esposo, que também era oficial da PM, em circunstâncias ainda não muito bem esclarecidas, passei horas pensando que a aposentadoria para a oficial ou oficiais, ou juízes, ou desembargadores, ou ministros, que às vezes transgridem, cheiram a prêmio. Ela vai continuar ganhando salário integral, mais a metade do salário do marido que ela matou. Na saída do julgamento, a tenente-coronel, agora aposentada, disse a seguinte frase, aspas: às vezes a farda pesa muito e a gente se esconde em uma armadura de forma a ficar representando o tempo todo. Cargo ela não perdeu, só a farda. Escapou do primeiro julgamento com um prêmio de consolação por ter servido a PM durante 27 anos. Uma sentença simpática e macia dos oficiais que decidiram aposentá-la da corporação porque ela não tinha mais ambiente de trabalho, porque é voz corrente em todos os escalões que o marido dela era muito querido e respeitado por todos os colegas. Que ela não será presa pode ser uma verdade, uma probabilidade. O advogado dela, meu amigo Dr. José Roberto da Rosa, é um dos melhores criminalistas deste estado. Já foi oficial da nossa Polícia Militar, se formou na gloriosa Academia do Barro Branco em São Paulo e como advogado se especializou nos grandes casos criminais, sendo que esse da tenente-coronel, mais uma vitória diante dos oficiais que a julgaram administrativamente na manhã de ontem, se deve exatamente ao fato dela ter constituído um excelente advogado. Falta agora júri popular na esfera criminal. E nele, certamente, se ela pegar, deverá ser uma pena mínima, talvez. Isto se a tese da legítima defesa não colar. A menos que ela pegue um promotor daqueles porretas que saiba argumentar corretamente ao corpo de jurados de forma a fazê-los entender que a legítima defesa nunca existiu pelas circunstâncias da ocorrência do crime. Ignorando a tese de defesa da tenente-coronel, porque ninguém sabe o que se passa mesmo entre quatro paredes, é possível notar que a frase que ela usa, por sinal, muito bem instruída, parabéns, e considerando ser ela uma excelente aprendiz de atriz, aproveitei do discurso dela à imprensa a seguinte frase: estou
psicologicamente encarcerada. A história dela é quase convincente. Mas não é disso que vou falar, e sim do ato de alguém irado tirar uma vida. Quando se mata, rompe-se um divisor espiritual. Usurpa-se um limite natural onde é possível ultrapassar sem que haja uma penalidade física e espiritual. A usurpação sobre o poder de vida e morte, quando rompida, é necessário penitenciar-se diante da usurpação do poder divino. Trata-se de uma condenação espiritual, aonde dinheiro, posição, cargo, prestígio social não contam, porque aqueles momentos ficarão guardados no fundo da alma daqueles que transgridem. Cadeia, penas pesadas, etc., jamais limparão ou reatarão o ser humano transgressor diante da face do Criador. E acreditem, por mais coerente que seja uma história montada para escapar da justiça dos homens, a justiça divina não faz troca ou transigência e exige a purga daquilo que foi cometido. Dias desses estávamos comentando a respeito da usurpação do poder divino. Nossa carreira jornalística nos leva a ver que o mal, seja ele de qual forma existir, progride até certo ponto, mas quando começa a andar para trás, acaba mostrando quem realmente manda em nossos destinos. E muitas vezes passam-se anos e anos até que a sentença se complete. A liberdade é um estado de espírito. Apenas isso. E aí volto àquilo que disse o saudoso Giordano Neto. Portanto, é bom analisar as circunstâncias e ver se vale a pena reagir a algo que a própria lei divina se encarregará do julgamento. A lei da causa e efeito é real. E quando bate na porta de qualquer devedor, não pede licença para entrar e realizar o seu trabalho. Neste mundo tão violento como o que estamos vivendo, e ainda mais com muita gente achando que Deus ficou démodé, é bom não acreditar que será possível resolver na força bruta, na violência ou no conceito pessoal, criando um título espiritual de cobrança cuja dívida não se sabe quando ele poderá ser executado. E cuidem para que a cobrança chegue pelo menos ainda quando você estiver com saúde para poder carregar o fardo ou resgatar a sentença. Às vezes a conta chega na velhice e então o preço será muito maior, pois você estará velho, alquebrado e privado da companhia das pessoas que você mais gosta, abreviando com tristeza os seus dias sobre a terra. Esse é o verdadeiro encarceramento psicológico, o verdadeiro e autêntico choro e ranger de dentes, não importando a história que você conte e se a sociedade acredite nela ou não. Conta-se que certa vez a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse para a verdade: hoje está um dia lindo e maravilhoso. Que tal tomarmos um banho na deliciosa água dessa fonte? A verdade
ficou meia com o pé atrás, mas descobriu que a água estava mesmo deliciosa. E então as duas se despiram e mergulharam. De repente, a mentira saiu sorrateiramente da água, se vestiu com as roupas da verdade e fugiu. A verdade, furiosa, correu atrás da mentira para pegar as suas roupas de volta, mas descobriu que estava nua e correndo pelas ruas, e assim abria caminhos entre as pessoas que a olhavam com desprezo, e ela com raiva e com vergonha. E a verdade, sem recuperar as suas roupas, voltou para o poço e desapareceu nas águas para sempre, escondendo assim a sua vergonha. E desde então, a mentira vive andando pelo mundo, trajada com as vestes da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Existe um outro final para essa história. A verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a se vestir com as roupas da mentira e, por não ter do que se envergonhar, saiu caminhando nua pelo mundo afora. E é por isso que desde então, aos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade que a verdade nua e crua. Bom dia. E o melhor